A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui, irmãos, na casa da irmã Laís, para contar um testemunho, irmão, um testemunho tremendo. E esse testemunho será contado no canal da irmã Gisele Martins, para a honra e a glória do nome de Jesus. Para que através do testemunho da irmã Laís, muitas vidas sejam libertas, para que vidas que estão sofrendo, aprisionadas, que estão sendo vítimas de Satanás, venham à libertação. Saiba que há jeito para a tua vida. Saiba que existe um Deus que liberta, que salva e que transforma. A irmã Laís vai contar o que aconteceu na vida dela, irmãos. Foi algo muito tremendo, porque desde jovem ela foi acometida por uma prisão. Satanás aprisionou essa jovem. Satanás aprisionou a alma da irmã Laís no inferno, irmãos. E ela vai contar para vocês o que aconteceu. Fizemos uma campanha, um propósito de jejum de 21 dias. Né? Deus falou com o irmão Flávio, o esposo da irmã Gisele Martins. E nós começamos a orar, jejuar e consagrar. Orar com a Laís. E ela incorporava demônios terríveis. O lar dela estava aprisionado, a mãe dela incorporava, os filhos, irmãos, incorporavam demônios e ela não tinha paz. Uma mulher ainda jovem, mas que desde menina estava sendo aprisionada por esses demônios. E conta para os irmãos, irmã Laís, o que aconteceu contigo, filha. Pai do Senhor, irmãos. Então, irmãos, eu desde os 14, 15 anos vinha sendo perseguida por Satanás. Só que eu não tinha muito entendimento do que era aquilo que estava acontecendo. Então, quando eu estava com os 14, 15 anos, eu conhecia Deus de verdade. E comecei a buscar. E quando eu estava com 18 anos, eu me batizei. E aí eu fiquei um tempo, só que na igreja que eu me batizei, era igreja que tudo pode, não tinha doutrina, não tinha nada, mas eu permaneci um tempo ali, tive uma experiência com Deus, eu pude conhecer Deus, porque Deus conhece o coração da gente, Ele vê quando a gente busca verdadeiramente. E então quando a gente não sabe, não é conhecedor mesmo do que é pecado, Deus perdoa, né? Tem misericórdia, né? Então eu fiquei por um determinado tempo, daí dali saí e tal, e desviei. Daí esse tempo que eu parei, que eu desviei, irmão, teve consequência na minha vida. Só foi acarretando demônio, e perseguição. E daí eu ia na igreja, era expulsado, mandava embora. Passava um tempo, eu ficava, achava, entre aspas, que estava bem, mas não estava. Quando vinha, cada vez pior, irmãos. Vinha pior, saía e cada vez eu sofrendo. E com isso, né, foi passando o tempo, eu não tinha filho ainda, daí tive o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, e assim foi, sabe? Então, irmãos, quando eu tive a minha quarta filha, o médico falou que era gestação de alto risco, mas pela misericórdia de Deus, tá aí. E daí quando eu engravidei do meu quinto filho, o médico falou que era morte. Se desse quarto mês de gestação, não ia sobreviver nem eu e ele, da hemorragia interna. Aí, irmãos, foi o momento que eu lembrei daquele Deus que um dia eu servi e voltei para Jesus. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou te servir verdadeiramente. Só que foi assim, o inimigo é tão sujo, irmãos, que quando eu falei para Deus que ia voltar a servir verdadeiramente, ele me levou em lugares, assim, igrejas, irmão, que eu achava que era o caminho certo, mas não era. Eu fui em duas denominações que estava tudo errado. Só que Deus é tão maravilhoso, porque quando eu dobrava o joelho em casa, eu falava, Senhor, não deixa eu ser enganada pelo homem, pela mulher aqui na terra. Eu quero te servir verdadeiramente. E Deus abriu o meu olho. Das duas denominações que eu estava, Deus abriu o olho. Aí eu fui para uma terceira denominação, que é o que eu congrego hoje. Só que, irmãos, assim, a gente, quando Deus toca, a gente conhece a palavra, a gente vê o que está errado, o que está certo. E hoje em dia, irmãos, nas igrejas, tudo pode, tudo dá, do jeito que tá, sobe no altar, é mil maravilhas. Não é assim, dependendo do jeito que subir lá no altar, quem tá ali embaixo vira maldição. Se a pessoa sobe em pecado, vai passar o que pra vida da gente? Se a gente já vai, às vezes, caído, já vai precisando de uma ajuda, então a gente volta pior. Então eu falo assim, parece que você vai
com um demônio você volta com legião, porque daí aquilo ali acarreta. E outra coisa, você sai para fora da igreja, você pensa que tá liberto, não tá, você sai, o demônio já pega. Então eu fiquei durante 2 anos, que foi a cadeia pior que eu sofri, irmãos. Dos 15 anos até agora, os 29 anos, foi aquela perseguição de Satanás. Só que agora os últimos 2 anos foi tormento na minha vida, tortura. E eu não aceitava, que eu falava, Deus, eu tô servindo um Deus sangrando e caio manifestada, irmãos. Eu ia na igreja e todo mundo zombando, ó, só a crente ali que cai, o que tá acontecendo? Falavam que eu achava que era aprovação, daí tinha gente que até achava que eu tava pecando, tá fazendo errado, julgavam, né, ela tá em pecado, que ela tá caindo em demônio. E não, irmãos, porque em vez da igreja ajudar, eles apontam o dedo, eles criticam a gente e não sabem o que a gente passa em 4 paredes. Eu não tinha mais força de orar sozinha, de buscar sozinha. Eu, irmãos, pra ter noção, eu era muito demônio demais. Tinha momentos que nem o olho eu conseguia abrir. Eu abria os olhos, era demônio tudo que é parte. Eu tinha que fechar o olho, dobrar o joelho e clamar o sangue de Jesus, senão eu tirava a minha vida. Você ficava vendo os demônios, era isso? Ficava vendo, era perseguição. Aonde eu olhava, tava grudado, calacrado. E daí eu escutava aquela voz, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eles falavam pra você, eu tô aqui. Eu tô aqui. E daí eu falava na minha mente, eu tô aqui. E de repente tudo que eu olhava, assim, dava aquele desespero, aquela agonia. Assim, parecia que voava um monte de coisa, parecia que tava tudo errado, que o mundo tava invertido. E eu tava ficando louca, e aquela voz, tá ficando louca, você vai ficar louca, você vai ficar louca. Sempre aquela voz acusando, e não tinha mais pra onde ir. Porque eu tava dentro da igreja, eu recebia oração, eu vinha embora, foi feito 2 campanhas fortes, e nada. E então, irmãos, o que aconteceu? Agora, nos últimos tempos, eu falei, Deus, eu não sei te servir, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou tirar minha vida. Porque eu vou pra igreja, é feito campanha e a minha vida não muda. E o que acontece? E aí, irmãos, eu achei que pra mim não tinha jeito. Eu achei que o erro tava em mim. Só que não, irmãos, não era. Eu não conhecia a verdade, o evangelho verdadeiro. Porque a partir do momento que você conhece, a verdade te liberta. E eu não me libertava porque eu não conhecia. E eu não vivia esse evangelho verdadeiro. Mas eu louvo e agradeço a Deus, que Deus é tão misericordioso, Ele nos ama muito, mas muito, irmãos, que chega um dia que Ele fala, chega, e promessa não morre, irmãos. Quando Deus tem promessa, você fica lá no inferno, fica 1, 2 anos no tormento, sendo torturada, fica preso lá. Mas Satanás não pode encostar, porque é de Deus, ele não encosta. Você fica num canto, como eu fiquei. Eu fiquei durante 2 anos, irmãos, num canto lá, escuro, com as minhas mãos, com as minhas pernas acorrentadas. Você via tudo isso, filha? Eu vi isso no dia da minha libertação mesmo. Só no dia da libertação total que eu pude ver que eu tava lá. E quando eu fui liberta, eu via eu naquele canto lá, sabe? Só que o inimigo não podia tocar em mim. Glória Tem isso que quando Deus tem promessa, a raiva, Satanás me tentava tanto aqui na terra, porque ele não podia fazer nada. Era a mesma coisa que eu tá dentro da casa dele, ele com raiva, ele queria me tocar, mas ele não pode tocar. Então o que ele fazia? Ele deixava eu aprisionada lá para frustrar os planos de Deus, que já que como matar ele não podia tocar, então ele ficou 2 anos frustrando, irmão. E eu achando que tava louca, a minha mente já tava tudo invertida, eu tava ficando muito, mas muito fraca. Então dessa consequência da mente foi vindo problemas no meu corpo físico. Satanás tinha colocado um câncer em mim. Esse câncer começou na região da parte debaixo da barriga, estava subindo para o estômago e ia para as costas. Então, se Deus não enviasse um anjo na terra mesmo, um servo, uma pessoa de Deus, nos ungida do Senhor, para me ajudar a combater contra as forças espirituais, irmãos, o inimigo ia me levar. O inimigo já tinha marcado a data da minha morte, dia 28 de novembro. O inimigo já estava festejando. E eu vi isso. Eu vi Jesus Cristo revelou por mão, e daí depois eu pude ver Satanás dando risada naquela mesa lá. Ele gargalhava, irmãos, ele gargalhava quando ele consegue tirar e levar alguém com ele. Eu via meus filhos, eu tenho 5 filhos, eu via tudo eles chorando, eu via minha mãe, todo mundo destruído, porque ele é sujo, astuto, ele sabe o ponto que ele pode pegar para destruir, destruturar a família. Ele quer isso, ele quer destruturar, ele não gosta de ver ninguém unido, amor, ele não gosta. Então, se ele me tirasse, acabava tudo. Acabava a estrutura, o plano de Deus se acabava. Mas, como eu falei, promessa não morre, irmãos. Então eu tô aqui. E eu sofri muito. Eu manifestava, irmãos, eu achava assim que eu tava bem. Eu falava, nossa, agora eu tô na graça, isso e aquilo. De repente, eu caindo, irmãos, não dava pra entender. Eu tava bem, orando, de repente já caía com legiões e legiões de demônios.
Você caía só quando ia na igreja ou caía em outro lugar? Não, assim, no começo, manifestava só lá na igreja. Só que daí, dos tempos pra cá, foi vindo muita legião do demônio que não precisava nem orar pra mim, não precisava nada. Muitas vezes só de eu estar em casa, de eu ficar irada, alguma coisinha, eles tomavam conta mesmo. Quando via, eu já tava daquele jeito, não conseguia cuidar das minhas crianças tudo chorando, assustadas, começavam a ligar pra um irmão, pra outro e orar. E eu perecendo aqui em casa, mas Deus é fiel e Deus enviou o verdadeiro pastor. Glória a Jesus. O verdadeiro pastor, que o verdadeiro pastor é aquele que vai atrás das ovelhas, que tem amor nas ovelhas. Então, o que aconteceu? Deus preparou tudo, conheci o irmão Flávio, a irmã Gisele, teve um culto ali na casa da minha sogra, me convidaram e eu fui, e era era dia de culto na minha igreja. Daí eu falei, não, vou lá, né? E daí tal, e eu fui desde quando eu cheguei, a palavra falando comigo do começo ao fim. Depois vieram na minha casa, fizeram uma oração forte. Ali naquela oração, meus irmãos, foi revelado coisas assim que pastor nenhum via, que ninguém via. Claro que não é pastor, não é ninguém, porque a gente somos ser humano, né? O irmão também é ser humano, é como nós. Só que eu digo, ele vive a verdade, irmãos. Então Deus, né, revelou ali, pode revelar mais profundo, né, o culto escondido. E através dessa oração que começou a mexer, começou a ter mudança aqui em casa. A partir do dia Glória que a veio um Deus. servo verdadeiro do Aleluia, Senhor, Jesus. começou a mudar toda a história. Daí começou a mexer, foi aquele rebuliço. E daí a minha menina também teve uma época que eu fiquei com ela sofrendo, 6 meses também, ela manifestando demônios. Nós estávamos dormindo de madrugada, de repente eu acordava aqueles barulhos de cachorro uivando. Quando eu ia olhar ela manifestando, era horrível, irmãos, era horrível. Eu tenho um ódio, uma raiva de Satanás, vocês não têm noção, irmão. Tanto que ele perturbou, queria destruir minha vida. Sofrer, né? Fez sofrer demais, irmãos. E eu sei que muita gente tá assim, muita gente tá aparecendo, tá olhando e dizendo, meu Deus, não tem mais jeito. Eu creio que alguém deve estar sendo tocado, aquele que tá dentro da igreja. Eu sei que tem alguém aí que tá indo, que tá congregando e não vê mudança e fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim, não tem mais jeito mesmo, que quantas orações, porque eu, irmão, não foi uma ou duas orações, foi muitas orações feitas. E não via resultado, eu não entendia. E daí todo mundo criticava, mas essa irmã é problemática, isso e aquilo, porque Deus quando cura, Deus cura. Deus quando liberta, Deus liberta. Só que, irmãos, ninguém entendia, ninguém conseguia ver que era castra, demônio, legião. Não era com uma oração que ia sair. E daí, então, eu ficava sofrendo, porque eu ia na igreja, o inimigo ele fazia que saía, mas o que eu chegava na porta, ele voltava tudo de novo. Eu não tinha paz. A minha paz era só quando eu estava escutando a palavra na igreja, quando eu estava em casa, o joelho dobrado, porque quando o inimigo vinha mesmo para atormentar, querer tirar a minha vida, eu tinha que correr, dobrar o joelho e fechar o olho. Eu não podia abrir o olho, porque se eu abrisse o olho, ele começava, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu entrava em desespero, irmãos. A tentação do inimigo você não aguenta, é só Jesus, irmãos, não tem outro. Se não for Jesus, você tira a vida. E assim, nos últimos tempos, eu tava sentindo uma confusão na minha cabeça, eu sentia assim, muita dor na cabeça e sentia como se tivesse um bicho nessas partes aqui, que grudava aqui assim, tipo um macaco, sabe? Parece que tava grudado, principalmente no meu olho. Então, eu tava aqui na terra, eu olhava, assim, conversava com todo mundo olhava normal. E eu tava estranho, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Eu tava aqui na terra, mas a minha alma tava no inferno. Então eu não conseguia olhar com meus próprios olhos, entende, irmãos? Eu olhava, só que não era o meu olhar. Se eu olhava numa direção, aquilo tava, sabe, grudando na minha cabeça, tentando fazer eu desviar o foco, olhar pra qualquer outra coisa, mas não deixava eu nunca me equilibrar no foco que eu tinha que ver. Então isso daí, quando quando eu tava em casa, eu me sentia segura. A partir do momento que eu saía na rua, parecia que abria o céu, eu não sei explicar, irmãos, era muita tormenta. Eu saía, eu começava a passar mal. Eu tinha que sair rápido e já voltar e vir dobrar o joelho. Eu via atormentada noite e dia. E daí, quando eu dormia, eu tinha paz. Eu dava graça quando chegava a noite, falava, agora eu vou dormir, porque vai acalmar um pouco, vai passar aquela tentação. Só que, irmãos, a opressão estava ficando tão grande, o cerco estava se fechando, que à noite eu estava sendo atacado por Satanás. Eu ia dormir e à noite eu já não estava mais conseguindo ter sossego. E quando eu estava clareando o dia, eu chorava, irmãos. Eu começava a chorar, falava, Deus, vai ser mais um dia, eu vou passar tudo isso de novo. Deus tem misericórdia, não deixa. Deus, eu vou tirar minha vida. Nossa, irmãos, tormento. Pensava até em tirar a vida. Eu pensava, só que, irmãos, eu não tirava a vida, porque eu conheço, né, a palavra, eu conhecia, não conhecia tudo, mas eu conhecia esse pedaço que quem tira a vida, né, então tem salvação. Então eu falava, Deus, não tem salvação. E Deus já tinha entregado revelações, que tinha promessa na minha vida. Eu falava, quando que essas promessas vão se cumprir? E eu só fiquei de pé, irmãos, porque eu cria
na promessa que Deus tinha feito. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Então eu falava, não, tá ruim, irmãos. Eu fechava o olho pra mim não ver Satanás, pra mim não tirar minha vida. Mas eu sabia que tinha jeito, lá no fundo tinha jeito, porque quem prometeu não foi o homem, não foi a mulher, foi Deus, irmãos. Foi Deus que prometeu que tinha promessa. Então eu só fechava o olho e clamava o sangue de Jesus, porque eu não sabia como, mas Deus ia me tirar daquilo. E até que Deus enviou mesmo aqui na terra um verdadeiro servo, que tomou a minha causa e entrou junto comigo nessa batalha, nessa guerra. E comecemos essa campanha de 21 dias, campanha de Davi. Chamou a gente. Chamou a irmã para estar junto com nós, a irmã Gisele. E nós estamos nessa luta, tava nessa luta. A campanha era 21 dias. Com 5 dias de campanha, Deus me libertou por completo. Glória a Jesus. Curou, tratou. E nesses 5 dias eu sofri muito, irmãos. Desde o primeiro dia mexeu muito. Eu comecei a manifestar, estando sozinha em casa, assim, sem nada, eu manifestava. Era uma ira, dia e noite, era uma ira assim de Satanás, porque ele sabia que ele já tinha perdido. Ele sabia que a causa estava ganha, que Jesus ganha. Jesus não entra. Irmãos, eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus sobrenatural. Esse Deus que eu sirvo, agora, ele não perde, irmãos. Ele não perde causa nenhuma, irmãos. Então eu tô aqui pra falar pra vocês, não é pra ganhar ibope, não é pra nada. É porque esse Deus que eu sirvo é tremendo, aleluia, aleluia, Deus. Ele me tirou da profundeza do inferno, irmãos. Eu tava lá, eu tava num canto, eu tava aprisionada lá, eu gritava, eu chorava, eu pedia aqui na terra pra alguém me ajudar, ninguém podia ajudar, irmãos. É só Jesus que ajuda, é só Jesus que tira. Se Deus tem promessa, ele tira lá do profundo, Glória porque ele é Deus. E o inimigo não pode tocar, o inimigo pode levar lá. A ira, ele pode se levantar, mas ele não pode pôr a mão, porque promessa ninguém toca. Promessa ninguém toca, irmãos. Então eu falo que eu tô aqui com 5 dias de campanha. Deus me libertou por completo e eu vi a libertação, irmãos, porque quando Deus me libertou, eu vi aonde que eu tava lá, no inferno. E eu vi quando eu voltei de novo, irmãos. Foi uma coisa assim sobrenatural que não tem que me explicar. É só eu que vivi. Assim, pra explicar, sei que dizer que é horrível, irmãos, horrível. Em todas as áreas eu era perseguida. E quando começou essa campanha, nesses 5 dias, foi uma libertação assim tão linda que toda noite Deus me revelava em sonho. Cada noite ele me revelava uma coisa, ele me revelava os caminhos que estavam trancados, ele mostrava, era muita legião. Então, assim, na parte da... Como pode dizer assim, como que eu falo, irmã? Cada área, assim, tinha uma legião, entende? Tipo, na área sentimental, na área amorosa, tipo, assim... Em todas as áreas tinha uma legião ali dominando. Isso. Então eu não consegui me libertar, porque era em todas as áreas, não era em todas as áreas, era uma legião em cada área da minha vida, dominando. Todas as áreas. Eu não conseguia, tudo que eu ia fazer, eu tava travada. Porque, era tudo. Não tinha como. Eu me sentia fraca. Então, Deus foi tão maravilhoso que nesses 5 dias ele revelou tudo o que estava incomodando, o que estava travando. E daí, depois de 5 dias, Deus libertou. E depois da libertação, irmãos, agora, assim, eu posso... Conta do fogo que você viu e que você sentiu nas suas costas, que veio aquele fogo. Então, glória a Deus, aleluia. Na hora da libertação, depois que Deus me libertou, tudo, aleluia, glória a Deus, eu senti um fogo de Espírito Santo que eu nunca tinha sentido, irmãos. Eu sempre buscava e chorava na presença de Deus. Teu servo diz que sente aquele fogo, aquela coisa do Espírito Santo, e eu não consigo sentir. E eu buscava e não sentia, irmãos. Então eu só fui sentir no momento que eu fui liberto, irmãos. Eu senti assim, parecia que uma bola de fogo veio assim de encontro, assim, com as minhas costas, assim, sabe? Mas aquela bola assim chegou assim, meu Deus, irmão. Daí pegou fogo, incendiou, não tinha onde não pegasse fogo. E engraçado que a minha mão, irmãos, eu tinha vontade de ficar assim, sabe? Esfregando uma na outra e batendo, e aquele calorão, e aquela coisa, e aquela alegria, assim, aquele sorriso no rosto que estampou, assim, sabe? Como se eu estivesse numa cadeia mesmo e me soltaram, e aquela alegria, e eu dava vontade de pular e gritar e chorar. Aleluia, e Jesus. Não sabia o que fazer de alegria de estar liberta, porque como é que você vai... É um mundo espiritual, não tem como explicar. Eu tentava se libertar todo dia, tentava, que eu não tinha como. Então foi uma alegria tremenda, não tem como explicar, é só a gente que sente. E eu falo, irmãos, existe libertação, existe inferno, existe céu, porque eu fui arrebatada. Aleluia, Jesus. Pro inferno, fui arrebatada pro céu.
E eu falo, irmãos, não é brincadeira, esse mundo espiritual não é brincadeira, é tremendo. O dia que eu fiquei, irmãos, uma semana rebelde, colocando calça, brinco, querendo maquiagem, e o Espírito Santo me tocando, que tava errado. E daí eu falei, mas não, acho que Deus quer o coração. Só que daí eu falei, Deus, então eu fiquei, irmão, fiz prova, fiquei uma semana pedindo pra Deus, né, irmãos? Senhor, me mostra, será que eu vou pro inferno por causa de um brinco? E eu comecei a entrar todo mundo falava, eu comecei a entrar no do povo, eu falei, Deus quer meu coração, não precisa tanta coisa, o coração. E daí, uma semana eu assim, perguntando pra Deus a resposta. Quando foi na sexta-feira, aí que eu tive o privilégio de conhecer o irmão Flávio, com a irmã Gisele, né? Eles vieram fazer um culto em casa, no lar, que eu conheci eles, e daí através da vida do irmão que eu fui arrebatada no inferno. Deus me arrebatou, irmãos. Aquele dia eu tava até com um brinco na orelha. Não era um brincão, irmãos. Era um brinquinho que eu achava, um brinquinho não faz mal. Não interessa se é brinquinho, brincão. Vai pro inferno, irmãos. Você viu lá as pessoas que usam brinco? Eu vi tudo. Que são vaidosas, hoje desobedientes a Deus, estão todos no inferno. Hoje me arrebatou na ala das pastoras, que são vaidosas, cabelo pintado, maquiagem, pintura na unha. Aquela vaidade de mulher, né? Uhum. Então, essas pastoras, quando eu fui arrebatada pro inferno, eu fui arrebatada na ala que tava essas pastoras lá. Irmãos, Deus não deixou eu sentir o cheiro de enxofre, não deixou eu sentir aquela quentura do inferno, que acho que não é só uma quentura, deve ser um fogo terrível, né? Terrível. E Deus não deixou eu escutar o grito, né? Porque deve ser horrível escutar isso, não poder ajudar você. Só que, irmãos, só o fato de eu descer lá, eu via paredes assim, negra, paredes, muros assim, preto, enorme, e não tinha saída, era muro de um lado, do outro, em cima, embaixo, e você olhar aquela escuridão, não tem pra onde ir, irmãos, não tem, você pode ir pra um lado, pro outro, você não sai de lá. E daí eu tava aqui, e eu vi lá longe, essas pastoras vaidosas, elas estavam tudo num lago de fogo, irmãos, elas estavam lá enterradas naquele lago de fogo, não podiam sair, e só tava dessa parte da cabeça, do pescoço pra cima. E sabe como que elas estavam? Aqui na terra, elas queriam tanta vaidade, queriam ficar bonitas, estavam careca. Imagine, foram pro inferno, ficaram feios, irmãos, e estão sofrendo lá. O que adiantou a vaidade aqui na terra, querer ficar bonita? E estavam quietinhas lá, uma olhando pra outra, porque não pregaram a verdade. Então elas sabem que elas estão lá, elas têm que ficar quietas, porque não tem mais o que fazer, não tem como sai de lá, né? Não sai. Não tem como sair. Não pregaram a verdade, então lá, irmãos, quando eu vi Jesus, aquilo, que eu fui arrebatada, irmãos, pro inferno, na hora que eu voltei com desejo ardentemente, meu coração de arrancar aquele brinco que tava na minha orelha, irmãos. Eu voltei na mesma hora. Eu falei, não quero mais. Eu voltei, já fui correndo tirar o brinco. Falei, deixa eu consertar. E eu posso falar, porque eu tive experiência. Não se engane, irmãos, por causa de uma maquiaginha. Ai, mas a minha maquiagem é fraquinha. Não tem. Não tem fraco, não tem forte. Não, mas eu pôr uma calça hoje que tá frio. Não, irmãos, o caminho é estreito. Quando diz estreito em tudo. É estreito, não vai. Infelizmente, eu te falo. Um batonzinho. Se vai pro inferno por causa de um batonzinho. Um brinquinho. Se vai por causa de é tudo a vaidade. E Deus não se agrada porque Deus fez nós perfeito. Então aquela coisa que você fala, não, hoje eu tô meio pálida, é uma maquiagem fraquinha, mas você tá desagradando a Deus, porque o que Ele fez é perfeito. Ele fez nós assim, em semelhança dele. Então porque Ele achou bonito. Irmãos, eu era vaidosa, irmãos, eu tinha uma vaidade, o meu cabelo, agora tá assim, né? Eu estraguei o que Deus me deu, no cabelo enrolado, tinha cachinho e tudo, mas não tava contente, né? Aquele sonho de consumo, quero cabelo liso, era sempre progressiva, fiz progressiva até agora, né, pra ele voltar, mas então, glória ao Senhor, eu creio que ele vai voltar tudo normal, porque eu quero obedecer a Deus, e Deus tá vendo que eu quero obedecer de verdade. Então, irmãos, uma coisa que eu tava servindo a Jesus, mas o cabelo, ainda um dia eu brinquei, irmãos, falei, Deus, o meu cabelo não, perdoa aí que o cabelo não dá, o cabelo é muito, falei ainda pra Deus, sobrancelha, irmãos, também, eu falei, não, só sobrancelha também, não, irmãos, é coisinha por coisinha, pecado, não dá, né? É pecado, Vaidade. Porque tudo é vaidade, e você tá gravando o templo, né, porque a gente é o templo do Senhor, né, então você se tira uma coisinha, um pelinho, você tá machucando, você tá gravando, brinco também, eu não ficava sem brinco, se eu tivesse sem brinco, parecia que eu tava pelada, nua, não conseguia ficar, mas Deus tirou tudo, porque Deus quer a gente assim, do jeito que a gente é puro, do jeito que quando Ele pôs a gente no mundo, como que a gente veio? A gente veio sem nada nesse mundo. Simples, a gente veio simples, perfeito, sem nada, não tinha. Então, como eu falo, hoje em dia eu tô normal, do jeito que Deus me fez. Graças a Deus. Tô pálida, não sei, muitos dizem que tá pálida, tá doente, mas glória a Deus, aleluia, eu prefiro estar assim,
do jeito que Deus me fez. E eu ir pra glória, irmãos, do que eu estar tudo enfeitada, feito um pinheirinho aqui na terra, e eu ir queimar eternamente no inferno. Eu não quero. Porque de lá não sai, eu já vi as mulheres naquele lago. Você viu toda essa vaidade, eu já vi a onde vaidade. leva, né? Então, irmãos, não adianta. Que vai adiantar? Vai lá pro inferno, vai queimar, vai ficar feia, porque estão careca lá. Tão horrorosa, mano. Tá uma coisa horrorosa, tudo uma olhando. É uma tristeza. Tão quietinha, uma olhando pra outra, careca, feia. Então vale a pena, não vale? E essa terra é passageira, a pessoa não. Assim, a gente não dá conta que é muito pouco aqui. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou viver. E a gente não sabe de que vai morrer. Porque a gente pensa assim, eu vou morrer velhinho. Todo mundo pensa, eu vou viver. Mas não, irmãos. Às vezes você vai com 15, 14. Não tem. É só Deus que sabe o dia e a hora. Sim. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que vigiar constantemente, porque ao mesmo tempo que você é justo, você olhou pro lado, você já não é mais, dependendo, né, do olhar, dependendo, é muito sério, irmãos, é muito. E eu falo pra Deus, eu digo, Deus, eu não quero ficar nesse mundo de jeito nenhum, não quero, porque é terrível, não quero ficar, irmão, não quero mesmo, quando Jesus arrebatar, eu quero ir junto, ou se, né, Deus me recolher, mas que Deus me recolha, que eu esteja nele, né, porque vai ser triste, irmãos, queimar eternamente. Amém. Porque eu fui, fui lá pra baixo, só que eu não queimei. Só que os poucos minutos que eu fiquei arrebatada, eu tinha vontade de gritar e falar pro anjo, me traz de novo, eu não quero ficar vendo, porque é horrível. E imagina que eu não senti. Imagina quem foi lá. E que tá queimando que lá, tá queimando e sabe que não dá pra voltar, não tem o que fazer. É verdade. Então eu falo pros irmãos que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus alertou sobre esse lugar terrível. É terrível. Jesus veio para que nós tenhamos uma grande chance de nunca, jamais ir para este lugar, né? Então é hora da igreja se voltar para Deus em corpo, alma e espírito, se entregar de verdade, abandonar este mundo e suas concupiscências. A igreja, ela é atual, né? A igreja atual, ela está envolvida numa vaidade tão imensa, achando que Deus não se importa com o nosso estilo de vida. Mas não é verdade, porque se você olhar a igreja primitiva, ela não era assim. E quando eu nasci, os meus avós já eram evangélicos, meus pais foram evangélicos e eu nasci em uma família evangélica. E eu fui criada com doutrina, né? Depois de grande, eu fui me afastando da doutrina devido às lideranças aceitar as vaidades dentro da igreja. E também me tornei uma pessoa que eu achava que eu era crente, porque eu não saía da igreja, mas eu era muito vaidosa, até o dia em que Deus me revelou o arrebatamento e eu fiquei. E quando eu fiquei no arrebatamento, foi terrível. Um dia eu vou fazer, assim que der, vou fazer um vídeo para contar essa experiência também, irmãos. Eu vi o arrebatamento, eu sei quem vai e eu sei quem fica. Vaidade vai te deixar nessa terra para enfrentar o anticristo, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, se arrependam e volte-se enquanto há tempo. Aqui está o testemunho da irmã Laís. Ficou mais de 14 anos sendo torturada por Satanás. Nós fizemos uma campanha, um propósito de 21 dias de consagração para ajudar ela, porque ela já tinha pedido ajuda em tudo que é lugar. E as pessoas oravam com ela, mas o inimigo não saía. Saía, mas depois ela ficava possessa. Saía, mas voltava. Saía, mas voltava. E tantos anos sofrendo na mão dos demônios, ela já não sabia mais o que fazer, já pensava em tirar a sua própria vida. Mas o irmão Flávio, quando soube da situação dela, ele comprou esta briga com Satanás. Ele disse: ela vai ser liberta pelo poder do sangue de Jesus. E enquanto nós não vermos, ele falou comigo a situação, me pediu ajuda, falou: irmã Rivane, vem orar comigo, vem orar com a minha esposa para que Deus liberte essa irmã. E eu falei: eu estou com vocês, nós estamos juntos e Jesus vai libertá-la de uma forma que nunca mais esses demônios terão nenhum lugar na vida dela, no lar dela, na família dela. E nós começamos esse propósito, irmãos, com 5 dias de campanha, de jejum e consagração. A irmã a irmã Laís, né, foi arrebatada. Estava aqui no lar dela a irmã Gisele e o irmão Flávio.
e o Senhor fez uma grande obra e libertou ela e selou ela com o Espírito Santo, colocou fogo nela de cima a baixo e ela ficou queimando, 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 e a alegria, ela não tinha mais alegria, ela só tinha tristeza, desespero. Era muito mais que tristeza que existia na vida dessa jovem mulher. E Jesus libertou elas, irmão. Jesus libertou a família dela, os filhos, e eu creio, irmão, que está só começando essa história dela, que Deus vai usar essa mulher na terra e que muitos sejam salvos e libertos através do testemunho de vida que ela tem, e que seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Jesus está voltando, te prepare, igreja. Deus abençoe a todos que ouviram esse testemunho. Deus abençoe a todos que entenderem essa mensagem. Deus abençoe que cada um se volte mais e mais para Deus e que espere fielmente a volta do nosso eterno Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.